Fala, gente, boa noite. Vamos começar a semana trazendo algumas atualizações para vocês aí, né? A semana foi muito corrida, não teve tanta notícia assim relevante. A gente trouxe em trechos ainda, né? Mas vamos tentar trazer mais um pouquinho para vocês aí. Antes de tudo, eu queria pedir para vocês inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo para vocês. Primeiro assunto para vocês é algo que eu já vinha falando já há mais de uma semana. O Igor Vinícius, o assunto é o Igor Vinícius. O Igor Vinícius, enfim, acabou sendo liberado, deve se apresentar ao time do Santos na próxima terça-feira. Por que que ele vai se apresentar agora? O certo era ele ficar até o final do ano. Mas o São Paulo fez um acordo com o Santos, onde numa possível venda o São Paulo vai ganhar uma boa porcentagem. Eu não tenho esse número ainda, mas o São Paulo vai levar uma boa porcentagem em relação ao Igor Vinícius e uma eventual venda do lateral, agora jogador do Santos. Que ele seja feliz lá e muito obrigado por nada aqui, né? Outro assunto que eu queria falar para vocês rapidinho é o do Alan Franco, né? Também, né? Muito foi falado aí de que o Alan Franco poderia ir, por exemplo, para o Palmeiras, né? Mas isso daí o próprio empresário dele acabou desmentindo também, né? O empresário do Alan Franco tem um bom relacionamento com o São Paulo. Qual é o impedimento hoje, tá? O Alan Franco quer ficar no São Paulo, tá? Eu não vejo problemas nessa renovação de contrato do Alan Franco, mas tem um entrave aí de que o São Paulo deve uma grana de quando o Alan Franco chegou, não para o Alan Franco, a parte de comissão dos empresários. O que o São Paulo quer fazer? O São Paulo quer fazer uma negociação separada com os empresários do Alan Franco e renovar com o Alan Franco. Eu acho que isso vai dar certo. O São Paulo vai assinar algumas promissórias de pagamento para o empresário do Alan Franco, para ele poder receber o que é de direito dele pelo serviço prestado. E aí o São Paulo renova com o Alan Franco. Eu acho que essa semana podemos ter novidades aí. E é o que tudo indica, já que a diretoria e o empresário do Alan Franco tem, como que eu posso dizer assim a vocês, um bom relacionamento com São Paulo, pode ser que essa renovação aconteça essa semana. Não posso dizer o mesmo do Juan Tressoldi. Juan Tressoldi, amanhã é o último dia de contrato dele, dia 30 de julho, né? Dia 1º ele já não é mais jogador de São Paulo, né? O São Paulo tinha desistido da negociação, o Sassuolo também. Mas aí depois, no mesmo dia à noite, o São Paulo retomou e o São Paulo está forçando, tentando fazer com que o jogador fique, né? Tá, então isso daí tá um imbróglio danado. O Juan Tressoldi tá machucado, até então ele volta para o Sassuolo. Eu acho difícil a permanência dele no São Paulo, tá? O São Paulo quer convencer o Sassuolo de que o Juan Tressoldi pode se tratar aqui, que aqui é muito bom para ele. Enfim, vamos ver o que vai dar isso. Eu acho que não vai dar nada, tá? Uma outra para vocês, eu falei do Juan Tressoldi, falei do Alan Franco. O Marcos Antônio já está integrado, inclusive, trabalhando bonitinho. E o Crespo se apresentou nessa semana, conversou bastante com os atletas. O Lucas e o Oscar se reapresentaram antes por estarem vindo de lesão, né? Nós temos ainda o Ferreirinha lesionado, o Dineno voltou, chegou agora há pouco tempo e está lesionado também. O Enzo Dias, no jogo contra o Vasco, se lesionou também. Então, assim, ou seja, o Crespo vai ter bastante trabalho dentro de campo para poder montar em São Paulo e também gera aquela... ao mesmo tempo, jogadores que não tinham espaço, né, com o Zubeldia, pode ser que tenham agora com o Crespo, como, por exemplo, o Luan. Pode ser que o Luan volte a ser utilizado, entendeu? O futebol alemão está sondando o Pablo Maia aí. Vai que o Luan começa a jogar bem como um primeiro volante, e aí o Pablo Maia acaba sendo negociado. Então é assim, vai ser o novo São Paulo, né, com o Crespo, isso daí a gente já até imagina. Eu vou me abster aqui hoje nesse vídeo de falar de coisas fora do campo, né? Eu soltei um vídeo sexta-feira aí falando sobre esse esquema aí de São Paulo, teoricamente, se tivesse ligado com crime organizado. Eu fui estudar o caso, ainda bem que eu nem dei a notícia, porque não é assim, o São Paulo não tá ligado. Era um empresário do Juan, que foi citado, tá? Apenas isso. Aí o São Paulo voltou, né? Voltando ao assunto, se reapresentou. O São Paulo tá no mercado aí atrás de jogadores, não tem grana. A gente sabe que o clube não tem grana.
né? E se vier um jogador, vai ser o tal do Biel aí do Sport. Se vier, né? O Crespo vai ter muito trabalho para poder remontar esse time de São Paulo agora nessa volta. Eu sinceramente, falo para vocês aqui que o Crespo não era o cara para tirar o São Paulo dessa situação. Mas já que ele tá aí, né, vamos apoiar o trabalho dele agora, não tem muito o que fazer aí. A diretoria é mais do mesmo, a gente já sabe como que é essa diretoria de São Paulo, a gente não pode falar muita coisa sobre isso, mas a gente já sabe como que é essa diretoria, né? Então, falando aqui para vocês, o jogo contra o Flamengo, aliás, o Flamengo perdeu agora na Copa do Mundo, então tá mais do que confirmado Flamengo e São Paulo no Maracanã no final do mês, agora no meio de julho, né? Já está confirmado, porque o Flamengo volta agora para o Brasil. Acho que os jogadores devem descansar aí 5 dias, uma semana, e devem se reapresentar aí, né, já focando no Campeonato Brasileiro no jogo contra o São Paulo. Então já está confirmado, Flamengo e São Paulo é o próximo jogo aí, né, do São Paulo no estádio do Maracanã, e depois São Paulo tem o Bragantino também, né? O que esperar desse retorno, e agora com o Crespo, eu acho muito cedo para falar. Eu sei que teve treino ontem e teve treino hoje. Lembrando que o Crespo, na ultrapassagem, tinha dias que ele fazia treino de manhã antes do jogo, hein? Vamos ver como que isso tudo vai cair lá no elenco. Sabe que tem jogador mimizento, né? Teve jogadores que já atuaram com o Crespo, inclusive na ultrapassagem. Tem tudo isso, né? Então, vamos ficar de olho nisso daí. E como eu vou ficar aqui de olho para vocês na situação do Alan Franco, eu não vou cravar que ele vai ficar, porque não estou lá dentro, mas eu aposto que ele fique. O Juan Tressoldi eu acho que não fica, mas realmente o Alan Franco eu acho que fica, mas como tudo pode acontecer, né? Amanhã eu trago mais atualizações sobre o caso para vocês, tá? E vou trazer também para vocês um vídeo falando sobre um pouco sobre os lesionados, né? Que nós temos aí Lucas, Oscar, Dineno, Ferreirinha, Enzo Dias, são 5 jogadores lesionados hoje do elenco de São Paulo, e eu vou passar para vocês a situação de cada jogador, beleza? Eu vou ficando por aqui, grande abraço, ótima semana para vocês aí. Foi mais um bate-papo de opinião e trazendo algumas informações aí, beleza? Um abraço.